Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que nós nos reunimos para meditar a Palavra de Deus em comunhão com toda a Igreja. Ontem nós celebramos São José. Quero agradecer a todos que meditaram a Palavra junto conosco. Você que se inscreveu também nesse canal de evangelização aqui no YouTube. Vamos juntos sempre crescer, evangelizar e convidar também mais pessoas para fazer parte desse canal de evangelização. Quero que você pegue a sua Bíblia neste sábado, dia em que nós também fazemos a nossa reflexão. Tudo aquilo que aconteceu ao longo da semana, nós trazemos presente para a meditação e tudo aquilo que a gente fez que não foi bom, a gente coloca nesta atitude de arrependimento, pedir perdão das falhas, para que nós possamos, cada dia que passa, ser um pouquinho melhor e assim também estar mais perto de Deus. O Evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 7, versículos 40 ao 53. O texto diz assim: Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, enquanto Jesus falava, as pessoas que escutavam, os grupos que estavam ali reunidos em torno de Jesus, faziam como que as suas apostas. Este é o profeta. Outros diziam: Este é o Messias. Olhar para Jesus e ficar tentando adivinhar quem é ele, qual a sua descendência, é esquecer do verdadeiro sentido no qual ele foi enviado para cada um de nós. Procurar dar títulos é esquecer da essência do Cristo. Queremos intitular: Ele é assim, Ele é desta forma. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender: Deus Pai enviou o seu Filho para que as pessoas pudessem entender o projeto de Deus e o Filho pudesse resgatar novamente a humanidade que foi perdida
a humanidade se perdeu no pecado. Aquela aliança que Deus tinha feito com o povo foi rompida pelo pecado e agora Jesus vem novamente para reatar esta aliança, fazer novamente aliança com o povo e assim resgatar esse povo para junto de Deus novamente. O amor que vence o ódio, o amor que vence o pecado. E aí nós somos resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas, elas estavam apegadas a um pedaço de papel. Aqui está escrito. Mas mesmo aquele pedaço de papel, elas não conseguiam compreender, porque existem coisas que só são entendidas com o passar do tempo. Maria não era da descendência de Davi, mas José era. José é filho de Davi. Lembra da saudação do anjo que nós ouvimos ontem? Então, o Messias vem por esta descendência do pai adotivo e nasce em Belém. Veja que interessante, veja como é bonita a vida de São José. Porque às vezes a gente pensa, não, São José era simplesmente um provedor, um cuidador. Não era simplesmente isso. José era o escolhido de Deus e era fundamental para se cumprir a Escritura. Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém? Olha só, a descendência de Davi vem por meio de São José. E ele nasce lá em Belém, na gruta de Belém. Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Porque uns olhavam para ele simplesmente a condição de homem. Esse é um verdadeiro profeta. Os judeus ainda têm Jesus nesta condição de profeta. Não tem ele como Salvador. Não tem ele como um Messias. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e esses lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Porque eles queriam prender Jesus. Prender Jesus. Porque Jesus estava se colocando na condição de filho de Deus. E aqueles guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. A sensibilidade do coração daqueles guardas, daqueles homens que se colocavam nessa condição de ouvintes da palavra. E eles viam na palavra de Jesus, no coração de Jesus, algo que nenhum homem havia falado até então. Ninguém jamais falou aquilo que Jesus estava falando. E eles ficaram impressionados. Por isso esses homens também foram julgados, porque foram ouvintes verdadeiros da palavra. O que eu quero dizer com tudo isso? Toda vez que nós nos colocamos na condição de ouvintes da palavra, que nós compreendemos o ensinamento de Jesus, também muitas pessoas nos julgarão. Meus irmãos e minhas irmãs, a evangelização é para os fortes, não é para fracos. Nós precisamos sim nos colocar nesta condição de ouvintes da palavra e não ter medo do mundo. O mundo julga, o mundo persegue, mas nós temos um Deus que nos protege. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.